Olá pessoal, tudo bem? Seguindo em nossos estudos de filosofia, hoje nós vamos adentrar no mundo da Escola de Frankfurt, fundada em 1920 por membros do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. O que seria esta Escola de Frankfurt? É evidente que estamos falando da Alemanha e no momento histórico de conflitos mundiais que levaram aqueles pensadores dessa escola filosófica a questionar a sociedade moderna e se indignar com os caminhos da humanidade. O cenário mundial era de miséria, fome, diminuição de direitos, e, em contrapartida, ascensão de autoritarismo. Na escola de Frankfurt, nós podemos destacar alguns pensadores históricos, como Theodor Adorno, Max Horkheim, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Jürgen Habermas, este último, ainda vivo, com 90 anos, ainda bem. Esses caras foram influenciados principalmente pelas filosofias de Karl Marx e Sigmund Freud. Também de Hegel, Kant, Max Weber. A escola de Frankfurt simplesmente marca a história de um pensamento filosófico. Estes pensadores que citamos vão ter um viés conceitual diferenciado, mas que se afunila para temas centrais. Estamos diante de uma produção intelectual frankfurtiana conhecida como teoria crítica. É uma maneira de fazer filosofia pensando a sociedade de modo crítico. Mas podemos pensar, muitas correntes fazem críticas à sociedade. Só que a escola de Frankfurt, com sua teoria crítica, vai se embasar num método de análise. A teoria crítica não seria encarada como uma teoria geral, mas como um método. Será através do desenvolvimento do método que os pensadores buscariam reconhecer as contradições da sociedade e não ficar apenas no campo teórico, propor soluções para uma transformação social. Veja o marxismo aí, né? Sair do campo ideário e propor transformar aquela realidade. Agora imagine a gama de vertentes abordadas na escola de Frankfurt. Podemos destacar três temáticas principais. Aqui aborda a razão instrumental, aqui reflete sobre a indústria cultural e a abordagem sobre a unidimensionalidade humana. Na crítica à razão instrumental, teremos dois pensadores, principalmente debruçados sobre este problema, que são Theodor Adorno e Max Horkheim. Eles criticam diretamente a supervalorização que se deu à razão, promovida lá pelo iluminismo, pelo avanço tecnológico industrial oriundo da razão. Eles mostram que o que se viu foi um ser humano explorando o ser humano, homem subjugando o homem, ao invés de termos uma emancipação da humanidade. Para Adorno e Horkheim, a sociedade contemporânea elevou tanto a razão que fez dela um mecanismo de controle e dominação, tanto da natureza quanto do próprio homem. E o que eles estão dizendo? Eles criticam a razão porque ela nos afunilou, ela nos reduziu a simples processos operacionais. Os processos qualitativos foram colocados de lado na dinâmica do conhecimento. A razão para Adorno e Horkheim transformou-se em instrumento de economia de mão de obra. A razão tornou-se racionalizada demais, como se fosse apenas parte de um processo produtivo da indústria. A razão se tornou operação para o mercado. E aí surge outra temática debatida, que é a indústria cultural. Esse termo indústria cultural foi cunhado por eles dois, Adorno e Horkheim. A crítica à indústria cultural seria a transformação da cultura em mercadoria.
em produto de consumo, sem levar em consideração sua essência cultural. E essa indústria cultural, dentro do processo mercadológico, vira uma enganação das massas, torna-se um processo de alienação. A indústria cultural, então, ela não vai abrir brecha para a essência cultural, onde o indivíduo teria capacidade de autonomia, percepção e juízo. Não existirá na indústria cultural possibilidade crítica da cultura. Ao contrário, temos um processo de massificação do sujeito. Os veículos de comunicação que aí estão são um exemplo claro de indústria cultural com viés de massificação. E num contraponto dessa discussão sobre indústria cultural e massificação da arte, outro alemão da escola de Frankfurt, o Walter Benjamin, tenta ser mais otimista e demonstra que há possibilidade de um senso crítico e estético, mesmo com a apropriação e reprodução da indústria cultural. Para Walter Benjamin, toda obra de arte tem uma aura. Esse conceito filosófico criado por ele diz que a arte é única e não pode ser reproduzida. Então essa aura trazia uma singularidade à arte. Ela tem um ritual e finalidade. E mesmo que se massifique pela produção em série, nas mãos da indústria cultural, a obra aurática jamais seria esvaziada. Ela jamais perderia o seu valor artístico. A essência estará preservada. Então, para Benjamin, o indivíduo pode sim emitir juízo crítico. Observaram? Tanto a crítica à razão quanto a crítica à indústria cultural se refere às questões da existência humana, naquele momento tão marcado por desigualdades e restrição de liberdade. Eis que então surge um novo problema a ser debatido pela escola de Frankfurt: a unidimensionalidade humana. Essa discussão sobre a unidimensionalidade humana será feita pelo filósofo Herbert Marcuse. Na teoria crítica, ele vai analisar que todo o aparato capitalista não é só direcionado para a questão econômica, mas atinge todo o aspecto da existência humana. Marcuse demonstra em seus estudos que estamos afunilando a nossa existência para uma vida mercadológica, que levamos nossa vida apenas para uma única dimensão, que é o viés econômico. Essa coisa unidimensional a que fomos reduzidos é criticada diretamente pelo Marcuse. Ele diz que precisamos nos emancipar para além dessa visão capitalista, que a nossa existência não pode ficar restrita a isso, moldados pelo que determina o mercado. E esse é um caminho perigoso, pois já que temos essa padronização mercadológica, essa coisa global, podemos ficar cegos e intolerantes ao diferente. Marcuse diz que o sistema nos envolve ideologicamente. O modelo capitalista industrial cria falsas necessidades e nos torna dependentes. Os meios de comunicação de massa estão a serviço desse sistema. Não pode haver críticas. É preciso seguir essa unidimensionalidade comportamental. Marcuse, então, vai buscar lá, na noção de luta de classes, de Karl Marx, um único caminho para superarmos o sistema. Só com uma revolução proletária, só assim conquistaremos a liberdade. É preciso uma revolução nas bases sociais para acabar com essa exploração, com essa desigualdade, com esse determinismo de ideias imposto pelo capitalismo. Então, pessoal, esses são alguns dos principais debates da teoria crítica da escola de Frankfurt. A crítica à razão estaria nos levando para um caminho perigoso de afunilamento de ideias, operacionalizações, mercadológico. Então, a razão nos trouxe,
para problemas muito sérios, segundo eles. E aí vem a ideia de indústria cultural, que a cultura se transformou numa cultura de massas, principalmente através dos meios de comunicação. E o Marcuse, ao final, fala nesse viés que a humanidade tomou, né? Nossa existência se afunilou, tem só uma dimensão, que é o perfil de mercado, que é o caminho econômico. Escola de Frankfurt.